Nesse vídeo você vai acompanhar o unboxing do mouse Logitech G Pro Wireless, o mouse ambidestro, minhas primeiras impressões e também a como instalar o software de configuração desse mouse. Ao fundo eu já deixei rolando a abertura da caixa para você ir conferindo como ele vai vir aí na sua compra, e já falando em compra, eu peguei ele na Amazon, por um preço bem em conta tendo em vista o preço de lançamento, que era de mais ou menos aí R$800, e também como a cotação do dólar hoje em dia. Mesmo estando mais barato, ainda é mais caro do que os outros modelos de mouse com ou sem fio, gamers ou não, que tem por aí no mercado. Mas eu precisava de algum modelo sem fio e que fosse utilizável para ambos os braços, e até esse momento foi o que mais pareceu relevante para mim. As especificações do mouse eu vou deixar na descrição do vídeo, mas pelo pouco uso que eu já estou tendo dele, a diferença do meu mouse antigo é bastante gritante. Os cliques, o scroll, mais opções de uso, som de clique, o conforto ao utilizar ele, são muito mais impressionantes do que eu imaginava, tendo em vista o que eu tinha aqui antes. Então para mim até o momento, esse mouse está muito bom mesmo, tanto para trabalho quanto para jogos. Mais à frente na configuração do mouse você vai poder conferir sobre o DPI dele. Em altas taxas ele fica incrivelmente rápido, mal dá para ver o ponteiro do mouse na minha tela aqui. Aqui, como você pode acompanhar no vídeo, os botões deles são customizáveis, então você pode optar por usar com a mão esquerda ou a mão direita, ou mesmo todos. Aqui para mim, como eu tenho tendinite de vez em quando, eu configurei para ter as mesmas opções em ambos os lados do mouse, assim posso descansar um braço enquanto utilizo o outro. As borrachas dele dizem que não são muito boas pelo que eu vi em outras reviews, mas é possível substituir. Porém aqui para mim, até o momento, está tudo normal. Talvez com o tempo se faça necessária essa troca. No momento, o que estou achando bom desse mouse também é na parte da limpeza. Outros mouses que eu utilizei utilizavam borrachas para deixar a pegada um pouco mais firme. Porém essas borrachas acabavam acumulando sujeiras e não era tão fácil de limpar. Este aqui, com o meu modelo todo liso, ao meu ver pode ser que seja bem mais simples de limpá-lo. Na parte inferior do mouse, ou ao fundo dele, temos o botão de troca rápida de DPI, que no meu caso aqui é bem confuso e talvez até um ponto negativo desse mouse, pois para quem usa esse mouse para jogar, não faz muito sentido ter esse botão embaixo, não seria uma troca rápida de DPI, por exemplo. Temos também o botão de liga e desliga, e também o compartimento onde você pode guardar o conector de Wi-Fi do mouse. Ele tem em versão Bluetooth e wireless, se não me engano. O meu aqui é o Wi-Fi. Aqui dentro da caixa temos também o cabo de carregamento dele, ou no caso o cabo conector, caso você não queira utilizar no Wi-Fi ou esteja com algum problema de Wi-Fi, ou mesmo queira atingir mais velocidades, sem interferências do sinal do Wi-Fi. O encaixe dele é bem simples e fornece bastante segurança para caso você queira estar carregando o mouse e utilizar ele ao mesmo tempo. A bateria dele dura em torno de 48 horas a 60 horas, se eu não me engano. Vai depender do seu uso e com as luzes de LED ligadas ou não. Dentro da caixa ainda temos o extensor do conector do Wi-Fi, ou seja, você pode conectar este cabo no computador e o extensor neste cabo, e assim encurtar ainda mais a distância entre o mouse e o conector do Wi-Fi. Isso deve aumentar ainda mais a taxa de DPI e velocidade do mouse e também evitar interferências aí entre roteador e outros aparelhos que você tiver aí no seu setup. No mais, temos os botões e capas protetoras das laterais. Como citei antes, se você for ambidestro ou mesmo canhoto, esse mouse oferece ótimas opções para você utilizar de forma bem diversificada os botões. E agora eu finalizo aqui o meu pequeno review e unboxing dele e vamos para a configuração do mouse no computador. A instalação do programa é bem simples de fazer. O link de download ou do site da Logitech eu vou deixar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado para você acessar e baixar o programa. Após você acessar a página, você vai clicar aqui em Download Now. Aqui no meu caso, eu vou salvar o programa na área de trabalho mesmo, e após finalizar o download, você vai clicar nele para executar. Aqui podemos clicar em sim, se aparecer essa janela para você. Eu vou minimizar as telas aqui e já volto. Aqui então você já pode clicar em instalar para iniciar a instalação, não tem mais segredo nenhum. Ele vai fazer o download de mais arquivos de instalação, são mais ou menos aí 150 megas, isso pode levar alguns minutinhos aí no seu computador ou na sua internet. Ao final da instalação você pode permitir esse acesso, e aqui basta clicarmos aqui nessa setinha da direita algumas vezes para iniciar o programa. Aqui você vai clicar em iniciar o G-Hub, nessa tela você vai clicar em decidirei mais tarde e depois em decidir depois. Meio redundante, mas fazer o quê? Agora vamos clicar em entendi e agora você verá o mouse aí na sua tela. Você vai clicar então nele e ele já vai cair na tela de configurações. Aqui então à esquerda temos os menus. São 3 tipos de opções aí que você tem configurável no seu mouse. Uma delas é a sensibilidade. Por padrão, se eu não me engano, ele já vem em 800 ou 1600 dpi,
Como você pode ver, ele chega até 25.600 dpi. Eu nem cheguei a testar isso, com 3.000 e pouco eu já não estava vendo o mouse aqui na minha tela. Se você achar que uma das opções pré-definidas é suficiente para você, você pode já clicar sobre elas e deixar elas configuradas. Mas do contrário, você pode simplesmente clicar em uma delas, segurar e arrastar aqui para a direita, igual como estou fazendo na opção do 400 até o 2000. Na segunda opção, você pode configurar e atribuir funções aos botões laterais, seja na esquerda ou na direita. Aqui eu não vou configurar ainda o meu mouse das opções que eu utilizo, pois dá para você utilizar essas configurações em softwares também, ou de um jeito geral. Por exemplo, quando você estiver navegando no Google Chrome, você pode utilizar X opções nos botões, e quando você estiver em softwares como o CorelDRAW ou Photoshop, você pode usar outras opções também. Elas são opções configuráveis através do software que você estiver utilizando. Abaixo, nessa lista aqui, ele já vem com uma lista pré-configurada de opções que tem aí no Windows de atalhos para você utilizar, por exemplo. Aqui, por último, temos o ciclo de brilho nele. Eu não vou falar muito a respeito, mas você pode configurar a taxa com que esse brilho vai ser exibido, a taxa de segundos no caso, e também a luminosidade. Se você deixar mais alta, vai consumir mais da sua bateria, e se você deixar mais baixo, vai economizar aí da sua bateria do mouse. Mas novamente, em torno de 48 a 60 horas aí na sua utilização. Então agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você com um pouco desse review e também dessa configuração aqui do software. Se você decidir comprar esse mouse, o link onde eu comprei vai estar na descrição do vídeo para facilitar aí para você. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei no vídeo e compartilhe com mais alguém. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo as dicas e novidades de tecnologia que eu estou trazendo aqui todos os dias. E se você tem interesse em informática e em outras peças de informática como o SSD, veja esse outro vídeo aqui onde eu comprei um SSD da Samsung muito barato também. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, tanto do mouse ou de novos vídeos, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.